Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sua casa, sua família, nesse momento especial no qual nós iremos iniciar mais uma aula do CADT, a capacitação em docência teológica. E nesta aula estaremos vendo a respeito da antropologia teológica. Estudaremos um pouco mais sobre isso e entender do que se trata, qual a importância e principalmente para você que anseia espalhar as boas novas de Jesus Cristo com cada vez mais autoridade, sendo um dos dispenseiros dos mistérios de Deus. Então vamos lá comigo, sou Rian Souza, estaremos nos desbruçando um pouco mais sobre a antropologia. Irmãos, iniciando, a antropologia é a área não apenas da teologia, mas da ciência que estuda o homem, tá bom? Que estuda o ser humano, o homem tal como ser humano. Por isso, abre aspas, é importante dizer que a antropologia que iremos estudar é antropologia teológica, segundo as escrituras sagradas, ok? É entender o ser humano enquanto homem, enquanto mulher, os seus ciclos naturais, a sua origem, o seu destino, entender todos esses processos perante a lente da palavra de Deus, tá? Por isso é antropologia teológica. Existem outras linhas que vão ter as suas próprias interpretações de antropologia. No nosso caso, é antropologia teológica, tá bom? Então vamos lá com o material que você já tem em suas mãos, fazendo a primeira leitura de antropologia teológica, o homem e a sua origem. Antropologia teológica começa com uma pergunta fundamental. De onde veio o ser humano? A Bíblia apresenta o homem como criação direta de Deus, formando a sua vontade e propósito. Gênesis 1, 26 e 27 afirma que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, distinguindo-o das demais criaturas. A origem do homem também envolve debates entre criacionistas e teorias evolucionistas. A perspectiva bíblica reconhece Deus como o autor da criação e rejeita a ideia de que o ser humano seja apenas resultado da obra do acaso. O homem, portanto, não é um acidente da existência. Possui origem divina, propósito e responsabilidade diante do seu Criador. Meus irmãos, para a gente poder entender um pouco mais sobre o ser humano, sobre essa criação, vamos entender da sua origem, de onde é que inicia a história da humanidade. A gente entende que o ser humano teve a sua origem a partir do Criador Supremo, chamado Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. Foi ele quem deu a origem da vida a todos os seres humanos. Ele é o autor ele é o Criador Supremo, criou todas as coisas, porém o homem foi, como se diz, a obra-prima da sua criação, a primazia, a última ali, como diz os pintores renascentistas, a obra de arte, né? Que o nosso Criador fez. Foi o ser humano em última instância. Isso, primeiramente, já quebra aquela ideia, irmãos. Já vai começar polêmico aqui agora, ó. Já quebra aquela ideia de que os animais têm o mesmo valor para Deus que os seres humanos. Não, não tem, tá bom? Deixe isto bem claro. Não tenho absolutamente nada contra os animais. A Bíblia também não fala nada contra os animais, muito pelo contrário. É um dever nosso, como cristãos, zelar pela natureza, zelar pela fauna, zelar pela flora local. Tudo isso deve ser do nosso cuidado, do trato com os animais. Porém, os animais não têm o mesmo valor que o ser humano, tá? A única criação a qual Deus. Olha o padrão. Deus criava os astros, dizia, contemplava quão belo eram os astros. Criava os animais, a mesma coisa. Viu Deus que era bom. Criou as plantas, as árvores, os oceanos, e viu Deus que era bom. Na hora do ser humano, façamos, olha a pluralidade da Trindade, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, tá bom?
ser imagem e semelhança de Deus. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas entenda, nós somos a única criatura que foi feita à imagem e semelhança de Deus, tá bom? A única. Por isso os animais não têm mais essa história de pai de pet, de não sei o que, não cola, tá bom? Para um cristão isso não pode colar. De acordo com a Bíblia, o ser humano tem muito mais valor que qualquer animal. E Jesus ratifica isso no Evangelho, quando ele fala sobre a ansiedade, se não me engano, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, quando ele fala: olha, olhai para as aves dos céus, que não semeiam, que não guardam e tudo mais, que não têm celeiros, e mesmo assim nosso Pai não permite que nada falta a elas. Não valem vocês muito mais do que uma ave? Jesus falando isso, uma pergunta retórica. Então, irmãos, o primeiro ponto é esse. Nós somos criados, somos criação de Deus, e quando a gente se depara com as teorias evolucionistas e tudo mais, olha, irmãos, basta apenas a gente estudar um pouquinho. Basta estudar um pouquinho. Pega o livro do Darwin e lê ele, a teoria evolução das espécies, teoria das espécies. Lê aquele livro onde ele fala coisas absurdas. Ele usa mais de 800 vezes o verbo conjugado, né, dizendo suponhamos, 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 suponhamos. Não é nada sólido, é uma teoria muito fraca, teoria embasada em coisa alguma. E quando naquela época, quando ele fez essa teoria da evolução, ele era questionado sobre essas hipóteses, né? Quando ele fala, olha, suponhamos que. Aí o pessoal perguntava, mas espera aí, como é que você pode fazer uma doutrina, uma teoria com base em supositórios? Ele respondia, não, hoje não sabemos, no futuro saberemos. Chegou o futuro e ainda continua uma incógnita certas coisas da teoria da evolução, por exemplo, como que um urso nadando de boca aberta vira uma baleia. E ele escreve isso em seu livro. Então, irmãos, vamos zelar muito por isso, pela nossa doutrina, pela Bíblia Sagrada, que é infinitamente superior a essas coisas. E quando a gente deparar com essas doutrinas, irmãos, basta estudar a fundo, basta ir contra, porque você vai entender que essas teorias vêm apenas para trazer confusão e são teorias vazias de conhecimento sólido científico. É vazia, não tem, tá bom? Não tem. Pode ficar tranquilo quanto a isso, tá bom? A nossa teoria do criacionismo é uma teoria muito mais embasada, com menos necessidade de fé do que uma teoria científica do evolucionismo. É necessário mais fé, assim, não é nem fé, é necessário mais fideísmo para acreditar que um urso que nada de boca aberta vira baleia, do que nós temos um chamado design inteligente. Tem um professor que fala muito bem sobre isso, eu recomendo muito que você assista. Ele é o mais famoso aqui do Brasil, dos propagadores da teoria do design inteligente, tá bom? Que este planeta, que nós, a criação de Deus, fomos um design inteligente, fomos programados intencionalmente por um criador superior inteligente. E ele explica com métodos científicos exatamente como que funciona essa teoria do design inteligente. O nome dele é Marcus Eberlin. Marcus Eberlin. Então eu recomendo que você assista, veja os seus vídeos, suas aulas, suas palestras e conheça um pouco mais sobre esse trabalho, tá bom? Então esta é a origem do ser humano. Vamos continuar nosso trabalho. 2. Natureza e constituição do ser humano. O ser humano possui uma constituição complexa, envolvendo aspectos físicos, intelectuais, emocionais, espirituais. A Bíblia apresenta expressões como corpo, alma e espírito, levando diferentes compreensões teológicas sobre a constituição humana. A dicotomia entende que os homens essencialmente constituídos de uma dimensão material e uma imaterial, no caso, corpo e alma barra espírito, enquanto a tricotomia distingue alma e espírito como dimensões diferentes, independentes da posição adotada. A Escritura apresenta o ser humano como uma unidade, não como partes independentes. Irmãos, agora falando um pouco mais sobre a natureza do ser humano e sua constituição,
O ser humano é uma criatura bem complexa, né? É uma criatura bem complexa porque, igual eu comentei, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Agora, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Sendo imagem e semelhança de Deus, nós somos essencialmente diferentes de quaisquer outra criatura dessa terra. Por exemplo, não existe nenhuma outra criatura que tenha um raciocínio como o ser humano tem. Você pode ter animal que tem instinto, que tem não sei o quê, mas raciocínio lógico somente o ser humano tem. É um exemplo. Outra coisa, consciência inteligente de percepção de coisas, só o ser humano tem. Outra coisa, sentimentos e emoções tal quais as de Deus em níveis inferiores. Lembra quando a gente estudou sobre teontologia e falamos sobre atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis? Nosso Deus compartilhou atributos conosco: amor, perdão, compaixão, santidade. Atributos esses que os animais não vai ter. Você não vai pedir para o seu cachorro ser um cachorro santo. E olha, me perdoe, mas eu vou quebrar o seu mundinho. O teu cachorro não te ama. Ele não sente amor. Eu sinto muito o seu gato. Eu sinto muito quebrar essa expectativa que talvez você tenha. Mas ele não te ama, porque ele não tem essa consciência. Tá bom? Ele não tem a consciência. Ok? Você pode gostar dele, ele pode gostar de você, sem sombra, memória afetiva, não tem problema nenhum você ter seus cachorros e seus gatos, tá bom? Mas o ser humano vale muito mais do que um e é diferente desses pontos. Os cachorros, os animais, não têm sentimentos tais quais o ser humano tem, tá bom? Outra coisa é uma doutrina bíblica, ou até uma discussão bíblica sobre a dicotomia e a tricotomia, explicando cada uma delas. Dicotomia é a doutrina bíblica que entende que o ser humano é feito por corpo e alma barra espírito. Que o ser humano é composto de duas partes, material e imaterial. É isso. Isto é dicotomia. O ser humano é constituído por duas partes. Material, que seria o nosso corpo físico, matéria, que a gente apalpa, que a gente sente, nosso corpo. E a parte imaterial seria a nossa alma ou o nosso espírito. Os dicotômicos não fazem separação entre alma e espírito, tá bom? Não fazem esta separação. Para eles é a mesma coisa. E a outra doutrina é a doutrina da tricotomia, que agora vai dizer que o ser humano é três, composto por corpo, alma e espírito, tá bom? Corpo, alma e espírito. Corpo seria a mesma coisa, parte material, parte física que se toca, que se apalpa. A alma seria a cátedra das emoções, a sua personalidade, a sua psique estaria na sua alma, que é a sua identidade máxima. Porque o corpo se perde e o espírito volta a Deus. E o espírito seria a parte pela qual nós nos comunicamos com Deus. E quando o nosso corpo entra em sintonia com o espírito para encontrar Deus, ele fala com a nossa alma. E essa doutrina tricotômica é a que mais se aproxima do ideal bíblico. Quando eu leio a carta de Paulo aos Hebreus, a carta aos Hebreus, quando ele fala que a palavra de Deus é como uma espada tão afiada como a de dois gumes, a ponto de separar juntas e medulas, a alma e o espírito. Ele coloca como se fossem duas coisas diferentes. Então, por isso, a doutrina tricotômica é a doutrina mais adequada, mais alinhada com a Bíblia, tá bom, irmãos? Então, o ser humano, recapitulando, o ser humano é feito de corpo, alma e espírito, sendo ele outra diferença. Vou te dizer, talvez eu vou estar te desapontando outra vez, tá bom? O seu animal ou qualquer outro animal não tem alma, tá bom? Ele não tem alma, ok? Ele não tem alma, nenhum animal tem alma, apenas o ser humano tem essa alma, a qual será, no final dos tempos, destinada ao céu ou ao inferno. E os animais não têm essa questão, pois eles não têm essa identidade, esse raciocínio, essa psique, estas emoções. Vamos lá,
3. Imagem e semelhança de Deus. O ser criado à imagem e semelhança de Deus, isso aí é Imago Dei, é uma das características fundamentais da antropologia bíblica. Isso não significa que o homem possua a aparência física de Deus, mas que recebeu características que refletem o seu Criador, como racionalidade, moralidade, capacidade de relacionamento, responsabilidade. O Imago Dei estabelece a dignidade e o valor de todo ser humano, mesmo após a entrada do pecado. Essa imagem não foi completamente eliminada, embora tenha sido profundamente afetada. Por isso, o homem possui valor não simplesmente por aquilo que faz ou possui, mas porque foi criado por Deus. Irmãos, a gente falou um pouco sobre essa questão de ser a imagem e semelhança. Vamos entender o que não é. Ser imagem e semelhança, evidentemente, não é a mesma aparência física de Deus. Então, até porque Deus não tem corpo físico, não tem aparência física, o nosso Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Quando nosso Senhor nos cria a imagem e a sua semelhança, ele está, igual como eu já comentei com vocês, colocando em nós os seus atributos que vão refletir a imagem do Criador. Ou seja, quem olha, o exemplo que eu vou dar, quem olha para um cristão e vê um cristão amoroso, e esse cristão, qual é o significado? Pequeno Cristo. Então, a pessoa vê Cristo através da sua vida. E se você tem amor, Cristo tem um amor muito maior. Se você é santo, nosso Deus é muito mais santo. E todos esses atributos. Isso está em todo ser humano. Porém, o pecado afetou isso, desconfigurou isso de tal modo que muito ser humano hoje já não reflete mais a imagem de Deus como deveria. Já não reflete mais. Então, por isso que Cristo nos convida, por isso que a palavra de Deus nos convida a ter sempre renovação de mente, renovação da alma, uma metanoia, uma mudança de direção, para que nós outrora voltemos a refletir a imagem do nosso Deus. Por isso que nós somos a imagem e semelhança. Alguns, ou melhor, todos foram desconfigurados, deturpados, deformados pelo pecado. A gente falou sobre o pecado e a martiologia e sabe que é algo seríssimo que desconfigurou e desfigurou toda a imagem e semelhança, ou melhor, quase tudo aquilo que Deus colocou em nós. Porém, ainda sobrejou alguma coisa. Sendo assim, através disso, a restauração que Cristo nos faz, nós voltamos, através de Cristo, a refletir a imagem de Deus. Por isso, somos considerados a sua imagem e a sua semelhança. Isso também mostra o valor que o ser humano tem. Independente de qualquer situação, de qualquer grau de pecado ou qualquer outra coisa, o ser humano ainda é muito precioso, porque ele tem uma alma. Ele tem uma alma, ele é uma alma, um ser vivente, ele tem um valor inestimável nessa terra. Inestimável. Qualquer ser humano, o mais perverso, o mais maltrapilho, o mais miserável, ele tem um valor inestimável, pois ali encontra-se uma alma. Amém, meus queridos? Vamos continuar. Essa questão de pecado, está aí 4, o estado original, a queda. O homem foi criado em uma condição de retidão e comunhão com Deus. Adão e Eva receberam liberdade, responsabilidade e uma ordem clara do seu Criador. Entretanto, em Gênesis 3, a humanidade escolheu desobedecer a Deus. A queda introduziu o pecado na experiência humana e trouxe consequências profundas: separação de Deus, corrupção moral, sofrimento e morte. A queda não representa apenas um erro cometido por um indivíduo, mas um acontecimento que afetou toda a humanidade e alterou a relação do homem com Deus, consigo mesmo,
com o próximo e com a criação. Irmãos, aqui eu não vou me ater muito, porque nós já falamos muito sobre isso na amartiologia, mas não tem como não falar sobre isso quando a gente fala sobre o ser humano. Que o pecado afetou o ser humano de tal modo que desconfigurou o ser humano. A gente entende que antes da queda, a gente agora, vamos falar sobre a queda para não poder passar batido, Deus deu uma ordem à humanidade presente ali, Adão e Eva, os representantes legais, especialmente Adão, de toda a humanidade, e ele não quis, né? E ele desobedeceu, e ele afastou-se de Deus, e ele cometeu os seus erros e tudo mais. Feito isso, igual a gente trouxe aqui, não é apenas uma desobediência. Lembra que eu falei na última aula? É uma ruptura cósmica. Isso que Adão e Eva fizeram. Por isso que desconfigurou de tal modo. Isso aqui é muito importante, irmãos. Isso é muito importante mesmo. O Ariano Suassuna, ele tem uma poesia, e veio que agora talvez eu consiga lembrar de qual. Ele tem uma poesia que ele fala assim, ó. Se eu conversasse com Deus, ele diz, se eu conversasse com Deus, eu iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também do que ele é feito, que não come, que não bebe e assim vive satisfeito. Por que é que ele não fez a gente assim do mesmo jeito? Perguntaria por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? É uma poesia, irmãos, que retrata a difícil vida do ser humano, até estranha, parando para pensar de alguns aspectos, vida do ser humano. Quando a gente crê que tem um Deus que é todo-poderoso, que é amoroso, que nos criou, e nos criou desta maneira, que nos é propício o sofrimento, e sendo que ele poderia não nos ter feito assim, vem as indagações, vem as dúvidas, vem os questionamentos. Senhor, por que você permite tamanhas coisas acontecendo? Nem vou falar das grandes coisas, vou falar das pequenas. Por que a gente tem que ter fome, uma luta, uma labuta diária pelo pão, por tudo? E aí, depois de tudo, ainda vem a morte no final, sem pedir licença, sem mais nem menos, e leva tudo. Esse sentimento de indignação, ele é válido, porém, ele está sendo creditado nas costas da pessoa errada. Deus nos criou assim. Deus nos criou com maior amor, cuidado. E Deus não criou ninguém para sofrer, não. Em nenhuma circunstância, em nenhum cenário. Deus não criou ninguém para sofrer. Por causa das escolhas do primeiro casal, é que aí a humanidade acabou passando por isso. É uma escolha própria. É uma escolha. Então, você quer acreditar isso? Você não pode acreditar isso na conta de Deus, porque Deus nos fez perfeito, a sua imagem e semelhança. A morte não fazia parte do script, não estava no roteiro. A fome, as pestes, as doenças, as pestilências, isso não estava no que Deus, nos planos de Deus. Deus não queria isso. Obviamente, não estou dizendo que Deus foi pego de surpresa, mas isso não fazia parte do plano original de Deus. Não fazia. Mas devido à escolha do ser humano, essas coisas acabaram entrando. De novo, eu vou repetir mais uma vez. O pecado é uma ruptura cósmica. Mudou a humanidade e todo o universo forever, para sempre. Para sempre. Então, que entendamos isso. Todas as questões, corrupção moral, sofrimento, morte, a própria separação de Deus, são adventos vindos do pecado. 5. A natureza pecaminosa e a responsabilidade humana. Após a queda, o pecado passou a fazer parte da condição humana. A doutrina do pecado original ensina que a humanidade herdou uma natureza inclinada ao pecado, sendo Adão apresentado nas Escrituras como
como cabeça representativa da humanidade. Entretanto, a natureza pecaminosa não elimina a responsabilidade moral do indivíduo. O ser humano continua responsável por suas escolhas e ações. Nesse contexto, surge também o debate sobre livre-arbítrio, a capacidade humana de escolher e sua relação com a soberania divina. O pecado alcança todas as dimensões da existência humana: pensamentos, sentimentos, desejos, decisões, relacionamentos e comportamentos. Nós aqui a gente até falou um pouco sobre isso, né? Em outras aulas, questão de livre-arbítrio, questão de escolhas. Aqui nós temos um conflito, é um paradoxo entre essa natureza pecaminosa que nós já temos e a nossa responsabilidade. Não é porque, não, quer saber? Eu não tenho nada a ver com isso. Foi Adão que pecou, se fosse eu não teria feito isso. São duas coisas, irmãos. Natureza pecaminosa, que eu e você carregamos. Um DNA que nós não temos culpa, mas nós herdamos. O primeiro ponto é esse. E a nossa responsabilidade. E o nosso livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio? Temos. Temos sim. Temos o livre-arbítrio, temos o direito de escolher, com toda certeza. Mas espera aí, Rian. Como é que nós temos uma natureza caída, um DNA pecaminoso, um gene adâmico em nós, que nos inclina para o pecado? Não tem ser humano que não nasça com ele, todo ser humano é pecador, não por pecar, mas por nascer, Salmo 51. E como nós ainda temos livre-arbítrio se nós temos uma natureza já predisposta ao pecado, já inclinada ao pecado? A resposta é o seguinte: nós temos um livre-arbítrio caído. Nós temos um livre-arbítrio falho, um livre-arbítrio defeituoso. Nós ainda podemos escolher. Só que enquanto estiver apenas nas nossas mãos, nós teremos da nossa livre escolha uma tendência maligna, uma tendência pecaminosa, uma inclinação ao mal. Isso não é calvinismo, isto é Bíblia. O pecado afetou todas as áreas do ser humano, inclusive o seu poder de decisão, inclusive o seu poder de escolha foi afetado pelo pecado. Então, hoje nós temos sim o direito de escolher, só que, porém, nosso direito vai ser influenciado pela queda. Continuando, 6. O homem e suas relações, sua vida e sua morte. O homem não foi criado para viver isoladamente. Desde a criação, Deus estabeleceu o ser humano dentro de relações com ele, com o próximo, com a família, com a própria criação. A vida humana possui, portanto, uma dimensão individual e também dimensão social. A família, o trabalho, a sociedade, a sexualidade fazem parte da experiência humana e devem ser compreendidos à luz dos princípios bíblicos. O pecado, porém, afetou também essas relações, produzindo conflitos, egoísmo, violência, afastamento de Deus. A antropologia bíblica também precisa tratar da morte. A morte física entrou na experiência humana como consequência do pecado. Mas a Bíblia também apresenta a realidade da morte espiritual, caracterizada pela separação de Deus. Contudo, para aqueles que estão em Cristo, a morte não representa o fim definitivo, pois existe a esperança da ressurreição e também da vida eterna. Irmãos, falando sobre o homem e os seus relacionamentos, Deus criou o homem para ter suas atitudes individuais, mas também sociais. Nós somos pessoas de comunhão. Por isso, a doutrina mongista, de isolamento, de sozinho nas montanhas, coisa e tal, também é uma doutrina falha. Porque nós somos pessoas, como eu gosto de usar esse termo,
A nossa configuração, nosso software foi feito para viver em comunhão. Todo ser humano foi feito para viver em comunhão. Salva, assim, excepcionais exceções. Mas o ser humano foi feito para viver em comunhão. Comunhão com a família, comunhão com Deus, comunhão com a sociedade, comunhão com a própria criação, a natureza, os animais, as plantas. A gente foi feito para isso. A nossa configuração é esta. Preste bastante atenção quando Deus colocou o homem no jardim. O que ele fez? Instituiu relacionamento entre o homem e a criação, entre o homem e a flora. Coma livremente de todas as árvores frutíferas. Instituiu o relacionamento entre o homem e o animal. Dê nome para eles. Depois de um tempo, instituiu relacionamento familiar conjugal. Viu Deus que não era bom que o homem ficasse só, então disse: far-lhe-ei uma adjuntora. Portanto, criou uma mulher e deu ao homem. Então Deus criou o ser humano para ter relacionamento. E claro, todo final de tarde, quem aparecia para ter relacionamento com Adão? O próprio Deus. 4. Relacionamento com a natureza, relacionamento com os animais, relacionamento com a família, com os outros seres humanos e relacionamento com o próprio Deus. Porém, novamente eu vou repetir, o pecado afetou todas essas 4 dimensões. Quando Adão pecou, qual foi o castigo de Deus? Maldita é a terra por sua causa. Então, os animais e a natureza foram corrompidos pelo pecado. Estão corrompidos também. Por isso que hoje você tem, ervas daninhas, espinhos, abrolhos, mortes, esses maremotos, terremotos, a natureza extremamente fragilizada devido ao pecado. E a mesma coisa com os animais, ferocidade e tudo mais. Você vê promessas, irmãos, de novas terras, um mundo restaurado por Deus, onde o leão e a ovelha pastam juntos. Então, os animais estão afetados pelo pecado também. Os relacionamentos familiares estão afetados pelos pecados. Não precisa nem falar sobre isso. Quanta orgia, poligamismo, mãe contra filha, filho contra mãe, como o próprio Jesus disse, famílias destruídas, tudo isso sendo destruído. O ser humano intentando contra o próprio corpo várias e várias vezes, não só em desejos suicidas, mas com remédios, vícios, drogas. E sem falar, obviamente, do relacionamento do ser humano com Deus, que também foi extremamente afetado desde o princípio, com os seres humanos criando deuses. A Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Só que depois do pecado, o homem criou seus deuses à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, toda a área do ser humano foi afetada devido ao pecado. E, falando sobre a morte também, é outro exemplo que eu dou, a morte não estava configurada, irmãos. Eu vou até beber uma água. Pense sobre isso. Você tem uma certeza. Isso aí o pessoal diz toda vez. A única certeza do ser humano é a morte. Então, todo mundo sabe que vai morrer um dia, e que não só você, todos irão morrer, se acaso Jesus não volte. É uma certeza que nós temos, que os nossos pais tiveram, que os nossos avós tiveram, que os nossos bisavós tiveram, e vai, e vai. Isso já está na humanidade desde o princípio, e todo mundo já sabe disso. Então por que ninguém nunca se acostumou com a morte? Desde que você se entende por gente, você sabe que a morte pode acabar vindo a qualquer pessoa, a qualquer momento. E quando uma pessoa morre, alguém próximo a ti,
é uma surpresa muito grande, é uma tristeza, é uma dor imensurável. Sabe por quê? Porque na sua configuração e na minha, a morte é um agente estranho. Ela não faz parte. Deus nos criou para viver eternamente. Mas a morte entrou nesse processo e agora está como se fosse um parasita, um agente estranho na nossa vida, no nosso cotidiano. Por isso que mesmo depois de anos e anos e anos, nós não conseguimos nos adaptar com a morte. Não temos isso como algo comum, como algo normal, embora devesse ser a coisa mais comum e mais normal. Mas não é porque não está na nossa configuração, não está no nosso DNA a morte. Isso não se encaixa no nosso criacionismo. Por isso, não tem, não se encaixa para nós. Essa foi uma das outras consequências que o pecado trouxe, a morte, tanto física quanto espiritual. Sétimo, irmãos, finalizando, o homem em Cristo e o seu destino eterno. A antropologia cristã não termina na queda. O propósito de Deus inclui a restauração do ser humano em Cristo. Por meio da regeneração, o indivíduo passa a ser chamado de nova criatura. Glória a Deus! Iniciando um processo de transformação e santificação. Em Cristo, aquilo que foi afetado pelo pecado começa a ser restaurado. A imago Dei, a semelhança de Deus, é progressivamente refletida na vida daquele que segue a Cristo, enquanto este aguarda a consumação da redenção. O destino final do ser humano envolve ressurreição, juízo e eternidade. A Bíblia apresenta dois destinos eternos: vida eterna com Deus e a condenação daqueles que permanecem em rejeição a Ele. Assim, a antropologia teológica conduz o aluno desde a origem do homem até a sua responsabilidade presente e seu destino. Irmãos, é isso. Aqui a gente vê que, por mais que houvera pecado, houvera desconfiguração, houvera tantas coisas más, o ser humano ainda tem jeito. Não importa o quanto tenha desconfigurado a sua própria vida e desfigurado-a, em Cristo, isso é lindo demais, irmãos. Em Cristo, sabe aquela criação inicial de Deus no jardim? Eis que tudo se fez novo e passa a ser uma nova criatura, um novo ser. Que não vou mentir não, ainda é afetado pelo pecado, mas progressivamente, paulatinamente, a graça vem restaurando. Olha, Deus forma, a ciência informa, o pecado deforma, mas Jesus, ele transforma e reforma o ser humano. Guarda isso no seu coração. Deus forma, a ciência informa, o pecado deforma, mas Jesus Cristo transforma e reforma o ser humano. Nós somos reformados por Deus. Nós somos novas criaturas em Jesus Cristo. Portanto, já não tememos mais o pecado. Olha como que as coisas se encaixam. O ser humano agora já não teme mais a morte. Porque agora ele está, como se diz, restaurando os seus padrões originais, nos quais não se tema a morte. Porque a morte não é o fim, é apenas mais um processo para o cristão. Essa é mais uma passagem. Então, na antropologia bíblica, finalizando também, mas é claro que tem aqueles que não serão restaurados por Cristo. E o final de tudo é ou salvação para alguns e para outros a condenação eterna. Ambos são eternos, tá? Ambos são eternos. Depois da volta de Jesus, tudo é eterno. Então, esse é o destino do ser humano final.
ou será uma vida eterna com Deus ou um juízo eterno, afastado de Deus? É isso, irmãos. Essa foi mais uma aula do Carit. Essa foi a antropologia teológica. Que Deus abençoe bastante a sua vida e até a próxima vez que nos encontrarmos no Carit, a capacitação em docência teológica. Um forte abraço e os abençoe.